Se você tem uma viga que você precisa reforçar, ou porque ela está apresentando problemas, ou porque você precisou tirar um pilar e precisa reforçar a viga, pare tudo que você está fazendo e assista esse vídeo primeiro. Eu prometo que nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo desde o começo, para que você possa ter um reforço estrutural de viga com sucesso e com segurança. E fica até o final do vídeo, porque eu vou dar todos os passos, inclusive muitos os passos que muita gente faz e acaba se abandonando no final e errando e tendo prejuízo na obra, dando prejuízo para o cliente, beleza? Vamos transformar esse problema, que é um problema complexo, em vários passos, assim fica fácil de você executar, fácil de você entender, beleza? Então vamos lá. Mas antes, deixa um like aqui nesse vídeo e faz um comentário se você está precisando de reforço de viga ou se você já fez um reforço de viga ou se você só está com dúvida de como você vai fazer reforço de viga aqui para frente, beleza? Lembrando, se você precisa de embasamento teórico e se você quer ter sucesso em suas obras, eu tenho um e-book completo sobre obras e reformas, reforço de viga, dimensionamento de viga, de pilar, tudo isso aí, o link está na descrição, tá bom? Para aqueles que querem ter um embasamento teórico e não querem mais ter dúvidas, principalmente em reformas, beleza? Vamos começar pelo básico, o que muitos ignoram. Qual é a função da viga? Qual é a principal função da viga? A função da viga nada mais é do que transmitir os esforços que chegam das lajes para os pilares, beleza? E os pilares para as fundações, logicamente, tá? Então, o primeiro grande erro é tentar reforçar a viga, quando o problema, na verdade, não se encontra na viga, se encontra na laje, ou quem sabe nos pilares. Se a laje está deformando muito, está apresentando fissuras e sobrecarregando demais a viga, e você tenta reforçar a viga sem antes olhar para a laje, você vai ter problema. Então, o primeiro passo é o diagnóstico. Qualquer reforço estrutural começa no diagnóstico. É entender qual elemento está com problema. Beleza? Então, não adianta nada a gente consertar o sintoma se a doença está em outro canto. Então, o primeiro passo vai ser a análise e o diagnóstico para ver se quem está trabalhando demais são as lajes ou as vigas. Mas beleza, considerando que é realmente a viga que está com problema, a laje está tudo bem e os problemas que você está vendo é na viga. O segundo erro clássico que a gente tem é quando um engenheiro ou um mestre de obra que talvez ali não tenha uma noção de cálculo estrutural, ele vai lá e coloca uma viga metálica embaixo de uma viga de concreto, achando que está fazendo o reforço estrutural. É o seguinte, viga metálica é sim um reforço estrutural muito válido, tá? Tanto viga W, viga I, é um reforço estrutural muito válido, mas tem que ser feito da maneira correta. Não adianta colocar a viga embaixo sem conectar mecanicamente uma viga com a outra. É jogar dinheiro no lixo. Se elas não estão conectadas, elas vão trabalhar separadamente. Então, em vez de você ter uma estrutura forte, robusta, com altura alta, você vai ter duas vigas baixas trabalhando separadamente e deixando completamente sua estrutura sem nenhum reforço, beleza? Então, se você for fazer um reforço com viga metálica, entenda que ou você dimensiona a viga metálica para resistir todo o esforço, desconsiderando a viga que já existe, ou você vai ter problema, beleza? Mas vamos lá, qual é a solução correta? A gente vai dimensionar a viga para o reforço estrutural que você precisa. Principalmente, vamos começar pelo pré-dimensionamento, que é o ponto de partida. Inclusive, esse ponto de partida é um ótimo elemento visual para que você possa observar a viga que está lá em loco e verificar se ela está correta ou não. Se você tem alguma suspeita que a viga pode estar errada, é só você fazer a seguinte análise. Para cargas usuais, o que seriam cargas usuais? É carga de banheiro, de quarto, de sala. Carga usual, você vai poder usar esse elemento que vou disponibilizar agora para você. Mas é o seguinte, se você tem cargas mais elevadas, como depósitos, eu tenho um quarto, mas eu coloquei um armário cheio de livro dentro do quarto. Pô, já não vale mais isso que eu estou falando. Isso são válidos para cargas usuais. Realmente, quarto funciona como quarto. Uma sala funcionando como sala. Não adianta o nome do ambiente ser sala se ele está sendo usado como academia. É completamente diferente. Beleza? Tirando isso da frente, vamos considerar que nós estamos tratando de um quarto, de uma sala, de um banheiro normal. Beleza? O que você vai fazer? Se for uma viga de concreto armado, você precisa ver se a altura da viga, que é a principal dimensão dela,
é de pelo menos 10% do vão, tá? Roberto, o que é um vão? O vão é a distância entre dois apoios, geralmente dois pilares. Então, se você tem um pilar aqui e um pilar 4 metros depois, a viga que está conectando esses dois pilares tem que ter pelo menos 40 centímetros, 10% do vão. 4 metros, 10%, 40 centímetros. Agora, se eu tenho pilar, espaçados a 4 metros, ou seja, vários pilares, e a mesma viga passando por todos eles, você não precisa usar 10%, você pode usar menos, pode usar até 8%, tá bom? Isso para concreto armado. Para vigas metálicas funciona de uma forma um pouco diferente. O pré-dimensionamento começa ali em 5% do vão. Então, para os mesmos 4 metros, uma viga metálica aço A36 vai ali com um perfil de pelo menos 200 de altura, beleza? 210. Isso aí já é um norte para você entender se a viga que você está trabalhando, a viga existente, está correta ou não, beleza? Mas beleza, a gente agora já sabe o tamanho da viga, já sabe por onde começar os nossos cálculos. A gente precisa saber o quanto de aço vai dentro dessa viga. E a gente, hoje em dia, não precisa mais fazer essa conta na mão. A gente tem diversas ferramentas gratuitas ou pagas, planilhas, calculadoras, para a gente determinar a quantidade de aço que precisa em cada seção. Muitos engenheiros, por muito tempo, inclusive eu no começo, era muito contra utilizar esses sistemas automatizados. Eu acreditava que tudo precisava ser feito à mão. Mas hoje em dia, eu não sou mais um engenheiro fazendo meus próprios projetos, eu sou um dono de um escritório. Eu sei que cada segundo perdido é dinheiro indo embora, é dinheiro sendo perdido. Então a gente otimiza o nosso trabalho utilizando calculadoras simples, ou planilhas, ou softwares mais completos. O bom do software completo é que ele analisa tudo, laje, viga, pilar, tudo ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, aqui a gente está fazendo análise de um elemento isolado, que vai aparecer também. Faz análise de elementos isolados. E ali utilizar uma planilha, utilizar uma calculadora, sem problema nenhum, vamos resolver, beleza? Uma ferramenta gratuita muito boa são as calculadoras de flexão disponibilizadas pela TQS, são gratuitas, tá? E você pode determinar a quantidade de aço a partir disso. Só colocar a quantidade de peso que está sendo atuando nessa viga, o peso próprio da laje, o peso que está atuando na laje, e você vai obter a quantidade de aço necessária nessa viga. Agora vamos lá. Primeira dica de ouro que talvez quem não assista o vídeo até o final vai perder. Quando você obter o tamanho novo da viga, digamos que você tem uma viga existente de 40, mas na verdade ela precisava ser de 45 centímetros. 45 centímetros. Esses 5 centímetros de diferença, no cálculo, beleza, tá tudo lindo. Mas na prática, ele é muito complicado de se adquirir. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com no mínimo 10 centímetros. E vocês vão entender no passo a passo de quando a gente está executando essa viga, porque é tão importante deixar um espaço grande entre a viga nova e o reforço dela, entre a viga antiga e o reforço dela. Você já vai entender por quê, tá bom? Indo agora para o passo a passo de que a gente vai fazer. A gente já tem o tamanho da viga, a gente já tem o aço que é necessário nela. O primeiro item que a gente vai fazer é a coisa que eu falei no vídeo passado, no vídeo do porquê da tanta cabeça reforma, que é o escoramento. O escoramento é necessário, tá bom? Antes de iniciar qualquer processo de reforço estrutural, os elementos antigos precisam ficar escorados, enquanto o elemento que a gente está trabalhando está sendo intervencionado, beleza? Escoramento daquele jeito, né? A cada 1,5 metro, colocar as escoras para garantir que todos os esforços sejam transmitidos para os outros elementos, de preferência para o solo, beleza? Esse é o primeiro item. O item número 2 seria o item da escarificação. O que é uma escarificação? É nada mais, nada menos do que pegar essa viga já existente e expor as armaduras delas. Tirar o concreto por volta dessas armaduras para deixar o aço exposto, tá bom? Uma vez deixando o aço exposto, nessa região vai ter muita sujeira, muita poeira. É aconselhado fazer a limpeza dessa região, beleza? Antes de seguir o passo 3. Então, na verdade, o passo 3 vamos estabelecer como passo de limpeza. Não vamos pular esse passo, beleza? Passo número 4 vai ser utilizar um adesivo epóxi estrutural para garantir a ligação entre o concreto que vai entrar, que na verdade não vai ser concreto, vai ser grout, e o concreto antigo, beleza? Antes de concretar, claro, tem que vir as armaduras novas, principalmente a armadura do estribo. A armadura do estribo ela tem que vir naquele formato de U, que ela vai fechando
para garantir que ela começa aqui, vem contínua aqui embaixo, vem até o outro lado, e essas beiradas vão servir para você vai furar a viga já existente para permitir a entrada desse estribo, para garantir a conexão perfeita entre essa armadura antiga e o concreto já existente, beleza? Lembrando, quando você fizer os furos na viga, você também coloca um adesivo estrutural químico para garantir a conexão aí entre o concreto antigo e o aço novo, beleza? Muito importante esse passo. E claro, por fim, a concretagem da viga com o tamanho finalizado dela, utilizando o grout. Qual é a diferença entre um grout e um concreto? O concreto, ele utiliza cimento, areia e seixo ou brita. O grout é só cimento e areia, tá bom? Ou seja, ele tem menos espaçamento entre ele, então por isso que ele é mais indicado em reforço estrutural, porque você tá ali, você não tá concretando uma viga de 40 centímetros, você tá concretando uma viga ali de 10 centímetros, 12. Então, assim, você tem menos espaço para trabalhar, então não pode ter espaços em branco ali naquela sua concretagem. Para garantir isso, utilize o grout, sem falar que ele tem uma resistência muito maior que o concreto. Tem grouts pré-prontos que você pode comprar, só precisa misturar com água, que atinge resistência de até 50 MPa depois de 3, 5 dias, tá bom? É o que eu indico para reforço estrutural. Reforço estrutural não é um lugar para imprevistos. Seguindo esses passos que eu te dei e o pré-dimensionamento correto, você vai resolver esse problema de vez sem ter mais preocupação com aquele elemento. Se esse conteúdo técnico te ajudou, deixa um like, deixa um comentário e se você quer ter todos esses passos e muito mais, dá uma olhada no e-book na descrição, que pode te tirar muitas dúvidas, beleza? Muito obrigado, até a próxima.